Sabe aquele corpinho de mini crack? Eu quero usar o Ozempic, mas eu não quero ficar com corpinho de mini crack. Eu não quero ficar cabeçudo, eu não quero ficar com a cabeça de Ozempic, eu não quero ficar com a cara derretida, com o corpo derretido. O que eu faço? Tem um segredinho aqui pra vocês que muitas pessoas não fazem, muitos médicos não fazem, médico às vezes faz. Fala, galera da Dragon, como estamos? Eu tenho certeza absoluta que você ou já viu ou convive com alguém que tem cabeça de Ozempic. Sabe aquele corpinho de mini crack? Quantos de vocês lembram de como é um corpinho de mini crack? Aquele corpinho pequenininho, mionzinho e aquela cabeça gigante. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o mundo do Ozempic. O que é esse medicamento, o que ele faz, quais são os benefícios, quais são os efeitos colaterais, para quem que ele é indicado, para quem que ele não é indicado, por que que esses efeitos colaterais de ficar cabeçudo acontecem. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, galera, eu trouxe 8 tópicos nesse vídeo para explicar para vocês tudo que envolve o mundo desse medicamento que ficou tão famoso nos últimos tempos, que é o Ozempic. O 8º tópico é sobre para que ele serve, para que ele foi feito, qual que é a função do medicamento. Então, para quem não sabe, o Ozempic é a semaglutida. E assim, a nível de bula, ele foi um medicamento criado para tratamento de pessoas que têm diabetes tipo 2. Mas o uso mais recorrente, né, pela maior parte da população, é o uso off-label, que é o que a gente chama que é o uso fora da bula, que é o uso para emagrecimento, seja de pessoas só com sobrepeso ou pessoas obesas. Infelizmente, também tem uma galera que quer perder só uns quilinhos, né, uns 5 quilinhos, ao invés de fazer dieta, vai lá e toma o Ozempic. Mas primordialmente, seria para tratamento de diabetes tipo 2. E aí o off-label seria para redução de peso de pessoas que estão em sobrepeso ou em obesidade. O Ozempic é um medicamento que ficou muito famoso porque as pessoas da mídia, seja da televisão, seja do Instagram, seja do TikTok, seja do YouTube, começaram a fazer uso. E por ser um medicamento forte em questão de potência de resultado, obviamente os resultados foram muito bruscos e muito rápidos, então vocês que acompanham esses artistas que estão usando ou que utilizaram em algum momento da vida, vocês conseguiram perceber a perda brusca de peso, e com essa perda brusca de peso, a maior parte deles, não todos, né, galera, mas a maior parte deles tiveram efeitos colaterais muito visíveis por vocês. Então, muita gente que ficou muito magrinha, com o rosto derretido e a cabeça muito grande, né, que é o que a gente fala de corpo de Ozempic, de rosto de Ozempic, de cabeça de Ozempic, porque na maior parte das vezes, infelizmente, mesmo essa galera famosa, a maior parte, né, não estamos generalizando aqui, ok? Mas a maior parte das pessoas que acabam fazendo uso do Ozempic, elas utilizam sem um acompanhamento nutricional, elas têm acompanhamento médico, apesar de que não é um medicamento que precisa de receita para comprar, qualquer um pode ir na farmácia comprar, isso é mais uma coisa que tornou muito acessível, apesar do custo, e a gente vai falar sobre isso depois, mas a maior parte das pessoas fazem uso apenas com acompanhamento médico. E aí, o colateral de ter um acompanhamento médico e não ter um acompanhamento nutricional é o aspecto derretido, é o corpo que seca demais, fica muito fininho, e a cabeça que fica muito aumentada em relação à proporção física, e acaba ficando feio, como muitos de vocês percebem por aí. E a gente vê muita gente comentar que fulano, ciclano perdeu a mão porque emagreceu demais, acabou envelhecendo nesse processo de emagrecimento e ficou feio. Então tem uma forma correta de utilizar, tem uma forma correta de comer, de se alimentar enquanto utiliza, para evitar esse efeito colateral, não só visual, mas também questões de saúde, né? Porque a perda de peso, quando ela não acontece de forma saudável, ela traz vários prejuízos para nossa saúde física. 7º ponto é a função do medicamento. Então, pensando a nível de bula, por via de regra, o medicamento Ozempic, ele controla os picos glicêmicos. Então ele diminui, na verdade, a quantidade de vezes que a gente tem picos de insulina durante o dia conforme a gente come. Por isso que ele é indicado para tratamento de diabetes tipo 2. Mas também, o que seria um efeito colateral dele se tornou um efeito positivo, e por isso que ele ficou tão popular, que é a inibição de apetite. Então, além dele tirar fome e vontade de comer, tem um vídeo aqui no canal explicando para vocês o que é fome, o que é vontade de comer. Então, além do medicamento tirar a fome e a vontade de comer, ele também retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, você fica saciado por mais tempo. Então você tem menos vontade de comer, e quando você se alimenta, você fica satisfeito por muitas e muitas e muitas horas. Com isso, fica fácil comer pouco. Comendo pouco, você come poucas calorias. Comendo poucas calorias, você fica num déficit calórico muito grande, muito exacerbado, e acaba perdendo peso. A questão é que peso que tá indo embora, se é só gordura, se é massa muscular que vai junto, se é retenção, o que tá indo embora, por isso que tem que ter um acompanhamento nutricional junto. O 6º ponto é pra gente falar sobre uso e dose. Então, esse é um tópico, gente, explicativo para que vocês entendam sobre o medicamento, e eu não estou incentivando ninguém a fazer uso, isso é muito importante, tá? Não estou fazendo apologia ao uso de
Ozempic. O Ozempic é um medicamento subcutâneo, então ele tem uma agulhinha bem pequenininha na pontinha dele, a aplicação é subcutânea na região abdominal, principalmente nessa volta toda do umbigo. E aí as aplicações variam, né, diariamente ou semanalmente, a depender da prescrição médica. Na bula, vem que as aplicações devem acontecer a cada 7 dias, mas a depender da dose e da sensibilidade do paciente, a gente pode pegar a dose total da semana e fracionar em todos os dias, para que a gente reduza os efeitos colaterais. Isso também é uma coisa off-label, tá? Não vem na bula do Ozempic que você pode pegar a dose da semana e tomar todos os dias, mas funciona com muitos pacientes, porque quando a gente joga a dose de uma vez para ser liberada durante 7 dias, que é a meia-vida do medicamento, a gente tem um efeito colateral em alguns organismos. E quando a gente pega a dose total e fraciona nas 7 vezes na semana e faz uma aplicação a cada dia da semana, a gente tem uma outra resposta a depender da sensibilidade do organismo. Então não tem uma via de regra. Se eu tenho que tomar uma vez por semana, eu tenho que tomar todo dia. Na bula é uma vez por semana. Aqui dentro do consultório a gente decide junto com o paciente se vai ser todo dia ou uma vez por semana. Ainda no tópico 6, sobre dose. Geralmente, quando a gente faz uso correto de Ozempic, né, com acompanhamento médico e nutricional, a gente começa com uma dose mais baixa e conforme o paciente for se adaptando, a gente vai aumentando. A gente chega numa dose que o paciente tolere. O que é a tolerância? É quando ele não tem um efeito colateral significativo, e a gente vai falar de efeito colateral na sequência. Então a gente tem que descobrir a dose de tolerância do paciente. Não existe uma dose fixa. Não é porque você quer eliminar 30 quilos que você vai usar 2 mg na semana, ou você quer eliminar 10, vai usar 1, ou você quer eliminar 30, vai usar 3. Não tem isso, tá, gente? A dose ela é indicada e prescrita de acordo com a sensibilidade do paciente, com as respostas que ele vai ter com o decorrer do uso do medicamento. Para fechar esse tópico, é importante que vocês saibam que o Ozempic ele pode ser aplicado em qualquer horário do dia, desde que você mantenha uma constância. Se vai ser de manhã, é sempre de manhã, à tarde, sempre à tarde, à noite, sempre à noite. Não precisa estar alimentado e pode estar alimentado. Então, fica a critério aí de cada paciente, tá? Vamos pro quinto tópico, mas fica até o final, porque o primeiro é o mais importante. Vamos falar agora sobre os benefícios do Ozempic. Então, independente se o paciente que faz uso é um paciente portador de diabetes tipo 2, e na maior parte das vezes, esse portador de diabetes tipo 2 vai estar pelo menos no sobrepeso e muitas vezes na obesidade, ou se é um paciente que só está no sobrepeso e na obesidade, mas não tem uma doença pré-instalada como diabetes, ou uma hipercolesterolemia, ou uma síndrome metabólica, ou uma resistência à insulina, o que quer que seja. Essa diminuição de apetite que o Ozempic causa, ela é uma diminuição importante para quem tem descontrole alimentar, seja por impulsos alimentares, por compulsão alimentar ou qualquer outro tipo de transtorno alimentar. Então, é um medicamento que realmente faz diferença no comportamento do paciente quando a gente fala de alimentação. Que eu falei pra vocês em um outro tópico, além de diminuir o apetite, ele te mantém saciado por mais tempo. Então, fica fácil controlar o que você come quando você está sob efeito do Ozempic. Qual que é a questão que envolve todo esse contexto de redução de apetite e saciedade por mais tempo? É o que você vai comer quando você for comer. Então tem que ter um acompanhamento nutricional, porque a gente precisa, nós todos precisamos, de uma boa oferta de macronutrientes e de micronutrientes. Então a gente precisa disponibilizar para o nosso organismo vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras boas, para que ele sobreviva, né, com saúde e consiga exercer as funções tanto fisiológicas quanto do dia a dia com qualidade. Seja se movimentar de um lugar para o outro, fazer uma caminhada da sua casa até o mercadinho, até o metrô, até o ponto de ônibus, fazer um exercício, trabalhar, ter foco, enfim. Muitas vezes a gente pega relatos de pessoas que fazem uso do Ozempic sem um acompanhamento nutricional, comem de qualquer jeito, ou às vezes nem comem, fazem 2, 3 dias de jejum, porque isso acontece, tá, gente? Pode ser que choque você que tá ouvindo aí, fala, meu Deus, 2, 3 dias sem comer, mas acontece, é mais normal do que vocês imaginam as pessoas passarem dias sem se alimentar, exatamente porque não sente fome, e só ingerir água já deixa o paciente muito satisfeito, exatamente pela questão do esvaziamento gástrico. Então demora muito pro estômago esvaziar, e essa demora faz com que qualquer coisa te sacie. Às vezes você perde muita qualidade de vida porque você não consegue executar atividades básicas do dia a dia, como carregar a sacola de mercado porque tá muito pesado e você tá fraco. Tem muita gente, não vou citar nomes aqui, claro, a gente não tá aqui pra expor ninguém, mas tem muitos famosos que a gente consegue olhar pra foto, pra story e falar, meu Deus, essa pessoa ela tá aqui só sobrevivendo, ela não tá só a alma, porque o corpo já foi. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque se a alimentação não tiver condizente ao que seu corpo precisa, a demanda que seu corpo tem de nutrientes, tanto de macro
ponto de micros que eu falei pra vocês, a gente não tem um mínimo de qualidade de vida para exercer funções básicas, tá? Então tem o efeito positivo desse controle e redução de apetite e diminuição do tempo de esvaziamento gástrico, mas tem que ser muito bem controlado com uma alimentação. Antes do quarto tópico, eu quero saber se vocês já ouviram falar de uma galera que tá aplicando golpe com Ozempic falso, que é uma canetinha que não é de Ozempic. Então, ó, se você já viu alguém, comenta aqui, conta aqui pra gente e tomem muito cuidado, tá? Por mais que não precise de receita para comprar Ozempic, vocês precisam comprar sempre em farmácia. É de dentro da farmácia que tem que sair a medicação. É uma medicação que tem controle de temperatura, então tem vários pré-requisitos aí pra você ter certeza que você tá usando um Ozempic de qualidade. Não é uma medicação barata, a gente vai falar sobre isso em algum dos tópicos, mas não adianta vocês quererem economizar, porque não tem Ozempic barato. Agora saiu, aproveitando o gancho aqui, já vou emendar o assunto com vocês, agora saiu uma medicação que substitui, né, a mesma coisa que o Ozempic, porque o Ozempic tá em falta. Pelo menos até o dia dessa gravação tá em falta, vamos ver como vão ser os próximos dias, que é o Wegovy. O Wegovy é exatamente a mesma coisa que o Ozempic, os dois são semaglutida, só tem a nomeação diferente. E aí o quarto tópico é pra falar sobre os efeitos colaterais. Então lembra que eu falei agora há pouco sobre a gente ajustar a dose de acordo com o nível de tolerância e sensibilidade do paciente? Pois então, a gente tem alguns efeitos colaterais que são comuns e outros que são graves com o uso do Ozempic, que tem que ter muito cuidado com o uso. Os efeitos colaterais mais comuns, mas que também não devem acontecer, por isso que tem que ter uma nutricionista junto para tratar isso e regular isso quanto antes, é dor de cabeça, muita dor de cabeça, irritabilidade, constipação, enjoo, náusea, dor de estômago. Você que tá assistindo aí, você falou, eu tô tomando Ozempic, quero ver o que a Carol Sanches tem a falar do Ozempic. Se você tá com muita dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, passa o dia com dor de cabeça, se você sente muita náusea, dor no estômago, essa vontade de vomitar e não tem nem o que vomitar porque você não comeu, né? Se você tá constipada, não consegue ir no banheiro há dias, tudo isso não é normal. E a gente consegue, através de estratégias nutricionais, regular isso para que você continue usando o medicamento de uma forma saudável, tá? O intestino, ele precisa funcionar. É lógico que, pensem comigo, se o medicamento diminui o apetite e diminui o tempo de esvaziamento gástrico, você vai comer menos. Quanto menos você come, menos trânsito intestinal tem. Quanto menos trânsito intestinal, menos formação de bolo fecal, então menos você vai no banheiro. Mas uma coisa é você ir no banheiro dia sim, dia não, 2 dias sim, um não, e a consistência tá normal, você não precisar fazer força, você não ter uma cólica intestinal e etc. Outra coisa é você ficar 5, 7 dias sem ir no banheiro, precisar de supositório, de laxante, de lavagem num hospital, então tem que ter bom senso aí. Esses são efeitos colaterais que com estratégias nutricionais a gente consegue regular e dar tudo certo. E tem um efeito colateral que ele é mais grave, que aí precisa da interrupção do uso do medicamento, que é a pancreatite aguda. Tudo que é IT, tudo que vocês ouvirem falar que tem IT no final é inflamação. Então tem pessoas que acabam começando a medicação com uma dose já muito alta, não fazem o efeito pirâmide, não começam com um pouquinho, vão se adaptando e aumentando. Tem gente que já começa com uma dose muito alta e aí acaba sofrendo uma inflamação no pâncreas, que é um órgão que tem um papel fundamental assim no processo digestivo. E essa inflamação, por ser um quadro grave, exige que o paciente interrompa o uso do medicamento e assim, vai fazer o tratamento da pancreatite e se vai voltar ou não a tomar o medicamento vai depender muito do médico que o acompanha. Mas a pancreatite só vai acontecer se você estiver tomando uma dose muito, muito alta e não tiver passado pela adaptação das doses menores antes. Mais um dos efeitos colaterais que eu acabei não comentando com vocês, mas que é importante, é a hipoglicemia. Se vocês passam muito tempo sem comer, você vai ter uma queda de açúcar no sangue e essa queda ela é perigosa. Por quê? Se você tem uma hipoglicemia sentadinho aqui trabalhando na sua mesa, é uma coisa. Você sente, né, que ficou meio tonto, a vista ficou meio escura, começou a suar frio, você chama alguém, pede socorro, ainda tudo bem. Mas tem casos na mídia e na internet, em noticiários, de pessoas que tiveram hipoglicemia dirigindo e causaram um acidente, de pessoas que tiveram hipoglicemia na rua e caíram na rua e desmaiaram na rua. Então, hipoglicemia, gente, não é brincadeira. Precisa ter uma alimentação, eu vou reforçar isso muito pra vocês aqui. Eu não tenho nada contra o uso de medicamento, nada contra o uso do Ozempic. Tiveram, né, pessoas anos e anos estudando, cientistas estudando pra trazer o medicamento pra ajudar no diabetes tipo 2 e na obesidade, no sobrepeso. O problema é que a população no geral não sabe fazer o uso correto e acaba queima, né, o uso do medicamento, deixa quem tem que usar com medo de usar e quem não tem que usar, usa de forma errada. Então tem que tomar cuidado, tem que comer direito, tem que comer de forma fracionada no decorrer do dia, fazer várias refeições ao dia com volume pequenininho, já que você não vai estar com fome mesmo, para evitar também a hipoglicemia, evitar um acidente com você mesmo, principalmente, envolvendo outras pessoas também, tá bom? Chegamos no top 3. O terceiro é o custo. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente vai fazer a prescrição do Ozempic, né? Porque a nutricionista também pode fazer, visto que é um medicamento que não precisa de receita.
Então, desde que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha estudado sobre o assunto, a gente pode fazer acompanhamento do paciente com a indicação do Ozempic. Mas a gente não tem um tempo exato de uso, porque tudo vai depender da dose que o paciente usa e a dose vai depender da tolerância e da sensibilidade dele. Então, a gente tem uma noção de redução de peso de acordo com a dose de uso. Então, eu sei que o paciente vai eliminar X quilos se ele tiver, primeiramente, aderência à boa alimentação, tá, gente? Mas fora dieta, não vamos tocar na dieta agora. Mas pensando que ele tá se alimentando bem, praticando exercício, bebendo bastante água, etc. Com 0,25 a perda de peso esperada é uma coisa, com meio é outra, com 75 é outra, com 1 miligrama é outra e assim por diante. Então, sempre que o paciente vai fazer uso do Ozempic, eu deixo claro e é importante que vocês saibam que o paciente tem que ter dinheiro disponível para investir, porque ele não sabe por quanto tempo ele vai utilizar. E tem um segredinho aqui pra vocês, que muitas pessoas não fazem, muitos médicos não fazem, nem médico às vezes faz. Muitos fazem, mas muitos também não fazem, que é a fase do desmame. Então tem o tempo de uso, pensa assim, ó, você vai começar o uso do Ozempic, você vai passar pela adaptação, depois da adaptação você vai usar de forma crônica uma dose, 2, 3, 4, 6 meses, a depender de quantos quilos você tem que eliminar. Chegou no seu peso, entre muitas aspas, ideal, tá? Um peso saudável, uma composição corporal legal, você não vai tirar de uma vez o Ozempic, você vai entrar na manutenção. A manutenção é voltar o que você subiu as doses no efeito pirâmide e você volta. Então você começou com 25, foi pra 50, 75, 1. Vamos supor que você parou no 1 e ficou com 1 miligrama aí com 4 meses, por exemplo. Você vai fazer o desmame com 75, 50, 25 e para. Esse desmame ele é essencial para que você não tenha reganho de peso. Por quê? O que eu, Carol, faço? Tô falando por mim, não sei se todos os nutricionistas fazem isso. Quando o paciente tá na fase de desmame da medicação, enquanto a gente reduz a dose do medicamento, a gente aumenta as calorias. Isso vai fazer com que ele não tenha gatilhos nem compulsões alimentares quando tirar o medicamento. Então, abaixando a dose, as calorias vão aumentando, proporcionalmente falando, para que ele tenha um planejamento nutricional onde ele consiga aderir e manter os resultados que ele conquistou com o uso do medicamento, porque em uma hora vai ter que parar de tomar, né, gente? Não dá pra tomar pra sempre, tá bom? Top 2, ele é bem rápido, mas ele é muito importante. Quem não pode fazer o uso de Ozempic, para quem é contraindicado, para lactante, para gestante, para quem já teve algum quadro de câncer envolvendo a tireoide e para quem tem alergia ao princípio ativo, que é a semaglutida. Chegamos finalmente no top 1, que é o mais importante. Carol, eu quero usar o Ozempic, mas eu não quero ficar com corpinho de mini crack, eu não quero ficar cabeçudo, eu não quero ficar com a cabeça de Ozempic, eu não quero ficar com a cara derretida, com o corpo derretido. O que eu faço? Acompanhamento nutricional. Por quê? Essa galera que vocês veem na internet, não importa se é na TV, se é no Instagram, se é no TikTok, se é no YouTube, que ficou desse jeito, que tá feio, sabe? Tá feio. Você olha uma pessoa, você fala pra pessoa, você olha, você sabe que a pessoa não tá saudável. Foram pessoas que perderam peso de forma errada. Então, junto com a gordura, foi massa muscular. Com a perda de massa muscular, o nosso corpo ele fica com aspecto derretido mesmo. Não só o rosto é o que tá exposto pra vocês. Se tirar a roupa, se vocês virem sem roupa também, vocês vão ver que o físico como um todo tá derretido. Sobra muita pele, fica muita flacidez. Então, o acompanhamento nutricional durante o uso da medicação, né? Previamente, durante e após o uso da medicação, acompanhamento nutricional pro resto da vida, né, gente? Mas o acompanhamento nutricional durante o uso da medicação é pra poupar 100% da massa muscular, ou assim, se for perder, ter o mínimo de dano possível e perder realmente só gordura e retenção de líquido. Aqui comigo, o meu combinado com os pacientes é que a gente aceita no máximo 10% de perda de massa muscular em relação ao peso total. Então vamos supor que o paciente elimine 5 quilos por mês com os do Ozempic. Ele pode perder no máximo 500 gramas de massa muscular. Mais do que isso é inaceitável. E a gente vai ajustando as coisas. A alimentação ela vai sendo ajustada conforme o feedback do paciente. Na maior parte das vezes o feedback precisa ser semanal pra gente entender o que ele tá conseguindo cumprir ou não e ajustar. Então, por exemplo, olha, Carol, você me colocou 4 refeições no dia, eu não tô conseguindo fazer, eu tô empurrando, eu tô ficando muito cheio, tá me dando enjoo, não sei o que. A gente vai lá e ajusta. Coloca coisas mais com mais densidade calórica e menos volume. A gente coloca coisas de mais fácil consumo, mais fácil digestão. Coloca mais refeições líquidas, mas tem uma quantidade de macro e micronutrientes que, por via de regra, o paciente precisa consumir e não tem negociação. Então, por exemplo, tem que comer... Vamos supor que a pessoa só coma frango de proteína, tá, gente? Vamos supor. Não vai ser isso, né? Nunca. Mas vamos supor que ela não tome um whey, não come um ovo, não coma carne, um peixe, que ela só coma frango. Se ela tem que comer 350 gramas de frango no dia, a gente tem que dar um jeito com a dieta dela consumir essa quantidade. Se vai ser 2 de 175, se vai ser 3 de 100, não importa. O nutricionista tá ali para encontrar uma forma de montar um planejamento onde o paciente consiga aderir à alimentação e comer tudo que ele precisa
para se manter saudável e poupar 100% da massa muscular dele. Então o segredo é esse. Quer fazer o uso da forma correta? Acompanhamento nutricional. Precisa de um acompanhamento médico? Depende. Quais são as doenças que você tem? Você tem alguma doença pré-instalada? Ou o seu sobrepeso ainda não afetou os seus órgãos, não afetou o seu sistema fisiológico como um todo? Você vai utilizar mais para mudar o seu estilo de vida, por mudança de hábitos e estilo de vida? Ou você vai usar para tratamento de alguma doença? Ou é as duas coisas? E uma última coisa que eu quero deixar para vocês como conselho é: comecem a dieta antes de começar o Ozempic. Geralmente, a maior parte das pessoas faz o contrário. Começa tomando o Ozempic e quando para de tomar o Ozempic, procura um nutricionista porque começa a ter reganho de peso. Tá errado. A ideia é utilizar o Ozempic como ferramenta para mudança de comportamento. Então, enquanto você está tomando o medicamento, está fazendo uso do Ozempic, a gente consegue mudar o seu comportamento alimentar porque a gente tem total controle. Você tá pleno enquanto tá tomando o Ozempic. Você tá tranquilo. Você não tem vontade de comer as coisas hiperpalatáveis. Você come a quantidade que eu mandar você comer. Se vai ser 50 gramas de arroz, se vai ser 100, você come. Então, como o uso do Ozempic é um tratamento, tá? Dificilmente vocês vão ver pessoas aí que usam de forma correta por menos de 4, 6 meses. Nesse meio tempo, a gente consegue transformar completamente os hábitos alimentares de uma pessoa. Então, se for pra fazer direito, ou você começa primeiro uma dieta e insere o Ozempic ali, ou você começa junto as duas coisas. Mas começar a dieta depois que você terminou o Ozempic é um tiro no pé. Porque aí você já perdeu peso, já usou o medicamento, já tá com os efeitos colaterais, já perdeu muita massa muscular, não tá conseguindo controlar a boca, porque já tirou a medicação, então tudo fica muito mais difícil pra você. No mundo ideal, primeiro você começa a alimentação, se adapta a alimentação e insere o Ozempic. No mundo paralelo, você começa as duas coisas ao mesmo tempo, ok? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu tenha desmistificado algumas coisas pra vocês e alertado também, porque apesar de ser um medicamento que não precisa de receita pra ser comprado, é um medicamento de alta potência, ele é forte, não dá pra ficar brincando, tem um jeito certo de fazer uso, tem indicação, contraindicação e é pra uma população específica, não é pra qualquer um. Se você quer perder 3, 5 quilinhos, é só tomar vergonha na cara, não precisa tomar o Ozempic. Você já se pegou passando fome enquanto tenta fazer dieta? E comendo impulsivamente, sem pensar, porque tá matando suas vontades? Tem um vídeo aqui pra vocês explicando o que é fome e o que é vontade de comer. Só clicar e assistir.